A sua masculinidade está sendo sugada. Sem você perceber, isso acaba hoje. Estoicismo, o chamado silencioso da alma masculina. Algo dentro de você já faz tempo que tenta falar com você. Não grita, não se impõe, mas também não se apaga. É como um pulso surdo no meio do peito, um peso que não vai embora, uma sensação difícil de explicar. Não é tristeza, não é cansaço, é outra coisa. É a alma masculina pedindo para ser ouvida. Aquela parte de você que foi silenciada por anos. A mesma que foi reprimida pela cultura, domesticada pelo ambiente e adormecida pela rotina. Não importa o quanto você a ignore, ela não desaparecerá, porque não é uma emoção passageira. É a sua essência reivindicando o próprio lugar. Cada vez que você cede por comodidade, que evita dizer o que sente, que prioriza não incomodar em vez da sua verdade, está enviando uma mensagem clara. Você não é uma prioridade para si mesmo. E você faz isso tantas vezes que chega um ponto em que se esquece. Começa a se confundir com aquilo que os outros precisam que você seja. Sorri sem vontade. Aceita sem convicção. Aparece, mas não está presente. E lentamente, sem fazer barulho, deixa de habitar a si mesmo. Sua alma sabe perfeitamente que você veio para algo maior do que apenas sobreviver. Sabe que existe força dentro de você, mesmo que você não a esteja usando. Sabe que você nasceu com uma estrutura interna preparada para suportar peso, tomar decisões, proteger, liderar. Não pela imposição, não pela arrogância, mas pela integridade. Por uma firmeza que só surge quando você está alinhado com quem realmente é, e não com o que esperam de você. Mas quando se passam anos ignorando esse chamado, a desconexão se torna normal, e a alma, que não foi feita para viver em gaiolas, começa a se apagar. Muitos homens hoje sentem essa perda. Sentem ao olhar para o próprio reflexo e não se reconhecer. Sentem ao perceber que não têm rumo, mesmo estando ocupados. Sentem na falta de paixão, na ausência de propósito, no desinteresse por si mesmos. Não é que falte motivação, falta conexão. Conexão com aquilo que dá sentido a cada decisão. O próprio eixo. A boa notícia é que a alma masculina não guarda rancor. Ela apenas espera. Espera o momento em que você se canse de fingir. O momento em que o vazio já não pode mais ser anestesiado com distrações. O momento em que você se encara de frente e diga com honestidade: isso não é suficiente. Porque esse momento, mesmo que doa, é sagrado. É o início do retorno para casa. Não para uma casa externa, mas para o seu centro interno, para o seu propósito, para a sua verdade. E quando um homem escuta esse chamado e decide responder, tudo muda. Não de forma imediata, não magicamente, mas profundamente. Porque quando a alma retorna ao corpo, o olhar muda, a voz se firma, a energia se transforma. E esse homem já não precisa fingir força, porque agora ele a habita. A morte lenta da vontade. Um homem não se quebra de repente. Ele não cai por causa de uma grande tragédia, nem desaparece no meio de uma tempestade visível. A verdadeira ruína começa quando a vontade se rompe, e isso nunca acontece de uma só vez. Acontece em silêncio, quando você começa a dizer amanhã em vez de agora. Quando promete que vai mudar, mas escolhe a mesma coisa mais uma vez. Cada desculpa que você repete sem perceber, cada promessa que não cumpre, cada ação que adia, é uma ferida invisível na sua capacidade de se governar. Assim a vontade morre, não com um tiro, mas com 1000 pequenos cortes. O mais perigoso é que o ambiente moderno aplaude a sua rendição. A fraqueza se disfarça de autocuidado. A preguiça se camufla como amor próprio. Dizem para você não se cobrar tanto, para dar um tempo, que não tem problema deixar algo para depois. Mas isso não é compaixão, é veneno. Porque a alma masculina não foi projetada para o conforto eterno, e sim para o esforço com propósito. Um homem sem vontade não é um homem livre. Ele pode ter opiniões, metas, até carisma, mas será escravo do ambiente, dos impulsos e das emoções instáveis. A vontade é a disciplina em ação. É fazer o que você disse que faria,
mesmo quando ninguém está olhando. É levantar quando não dá vontade. É dizer não quando você sabe que ceder o afastaria daquilo que está construindo. É sustentar a própria palavra como se fosse lei, porque se você não se leva a sério, ninguém mais levará. E se permite que a sua palavra seja negociável, a sua vida inteira também será. Quando você perde a vontade, perde o seu eixo. E quando perde o eixo, tudo começa a desmoronar. Sua energia, seu foco, o respeito por si mesmo. Você passa a viver pela reação, não pela escolha. Cada dia se torna uma repetição de hábitos vazios, de movimentos sem alma, de rotinas sem fogo. Você acorda cansado, não porque o corpo esteja exausto, mas porque o espírito está esgotado de sustentar um personagem que não é você. Mas a vontade, mesmo ferida, nunca desaparece por completo. Ela está ali, esperando que você tome uma decisão firme, uma decisão sem drama, sem palavras vazias, apenas ação. Ação radical, silenciosa, constante. Porque a única coisa que revive a vontade é o ato de romper com a inércia, de voltar a se exigir, de fazer o que foi dito, mesmo que ninguém celebre. Esse é o início da reconquista. Toda vez que você escolhe o desconforto em vez da facilidade, toda vez que faz o que é correto sem buscar recompensa imediata, está treinando a sua vontade. E um homem com a vontade treinada pode perder tudo, menos a dignidade. Porque enquanto tiver domínio sobre si mesmo, terá poder sobre o próprio mundo. Isso não se compra, não se herda, se constrói. E se faz tempo que você a perdeu, este pode ser o dia em que começa a reconstruí-la. A castração da coragem nos pequenos detalhes. A coragem não se perde em uma batalha épica, não se apaga em meio a explosões, nem em grandes decisões. A verdadeira coragem morre no cotidiano, nos gestos quase imperceptíveis, nos silêncios que você escolhe para não incomodar, nas verdades que guarda por medo de causar desconforto, nas vezes em que presencia uma injustiça e decide não agir. Cada pequeno ato de covardia se acumula como poeira sobre a sua identidade, até que um dia você já não consegue mais enxergar quem era. Tudo começa quando você deixa de ser honesto consigo mesmo, quando a sua linguagem se suaviza por conveniência, quando mede cada palavra para agradar, quando passa a viver em função da aprovação externa e faz isso tantas vezes que se torna hábito. O conflito passa a assustar, a confrontação paralisa. A coragem se transforma em algo que você admira nos outros, mas já não reconhece em si. A cultura moderna demonizou a coragem masculina. Reduziu-a a uma caricatura de agressividade ou violência. Mas a coragem verdadeira não é gritar, nem se impor, nem dominar. É sustentar a própria verdade sem precisar fazer barulho. É agir com integridade quando tudo empurra você para a rendição. É olhar nos olhos sem baixar o olhar. É dizer o que precisa ser dito, mesmo tremendo por dentro. A coragem é a coluna vertebral da alma. Sem ela, todo o resto entra em colapso. E o mais perverso é que a castração da coragem acontece sob aplausos. Dizem que você é maduro por evitar discussões, que é sábio por não confrontar, que é um bom homem por ceder. Mas você não percebe que está perdendo o próprio centro, que cada concessão desnecessária arranca um pedaço de você, que está escolhendo ser aceito em vez de ser autêntico. E isso, com o tempo, se transforma em autotraição. Um homem sem coragem vive preso à superfície. Torna-se habilidoso no social, mas desajeitado no profundo. Tem relações, mas não intimidade. Tem palavras, mas não verdade. Tem presença, mas não magnetismo. Porque o magnetismo masculino nasce do fogo interno que apenas a coragem consegue sustentar. E sem esse fogo, qualquer brilho é artificial. O treinamento da coragem começa no mínimo, em dizer não quando todos esperam que você diga sim, em estabelecer um limite quando preferiria se calar, em assumir uma posição mesmo quando ninguém mais a compartilha. Você não precisa se tornar um guerreiro de um dia para o outro. Precisa apenas começar a se escolher. Cada vez que faz isso, recupera um fragmento da sua força
E quando repete esse gesto, essa força deixa de ser um ato isolado. Passa a ser a sua forma de estar no mundo. Um homem que recupera a própria coragem não precisa provar nada. A sua simples presença incomoda o sistema que tentou domesticá-lo. Porque um homem que se atreve a viver a partir da própria verdade não pode ser manipulado. E em um mundo que recompensa a obediência silenciosa, esse homem se torna uma ameaça bela, necessária, inevitável. A fantasia do homem aprovado. Existe uma ilusão profundamente enraizada no coração do homem moderno, a necessidade de ser aprovado. Uma necessidade que não nasce do desejo de conexão, mas do medo da rejeição. O homem busca a aprovação como se fosse oxigênio, como se sem ela não pudesse respirar, pertencer, existir. Muda a forma de falar, de se vestir, de agir. Adapta-se, molda-se, fragmenta-se, até se tornar uma sombra daquilo que um dia foi. O mais trágico é que ele nem percebe que já não vive para si, mas para os outros. Desde pequeno foi ensinado que ser aceito é mais importante do que ser autêntico, que é melhor agradar do que dizer a verdade, que ser admirado vale mais do que ser livre. E assim, passo a passo, foi construindo um personagem que se encaixasse, um personagem que não incomodasse, que soubesse o que dizer e quando se calar. Esse personagem foi útil por um tempo. Abriu portas, permitiu pertencimento, mas também lhe tirou algo vital, a alma. O homem aprovado vive preso em uma prisão de espelhos. Cada decisão é condicionada por como será percebida. Cada emoção é medida antes de ser expressa. A autenticidade se dissolve em estratégias sociais. Ele já não se pergunta o que quer, mas o que esperam dele. E quando tenta olhar para dentro, já não encontra nada sólido. Apenas uma coleção de máscaras, algumas elegantes, outras funcionais, mas todas alheias. O mais perverso dessa fantasia é que ela se alimenta de si mesma. Quanto mais o ambiente aprova o personagem, mais medo o homem sente de retornar à própria verdade, porque teme perder tudo: respeito, posição, relações. Acredita que, sem essa versão fabricada de si mesmo, não restará nada. Mas isso é mentira. O que realmente se perde ao viver em busca de aprovação não é o externo, é o interno. Perde-se a conexão com a própria direção, com a própria voz, com a liberdade de dizer "isso sou eu", sem pedir permissão. O homem que vive para ser aprovado está em guerra consigo mesmo. Sente uma pressão constante, uma tensão silenciosa, que não sabe de onde vem. Mas vem daí, de saber no fundo, que está trocando dignidade por aplausos vazios, que está hipotecando a própria verdade para pertencer a círculos que não têm coragem de amá-lo por inteiro. Romper com essa fantasia não é fácil. Exige dor, exige vazio, exige a morte do personagem e o renascimento do homem. Mas quando isso acontece, tudo muda. Porque um homem que já não precisa de aprovação se torna imprevisível, incorruptível, imparável. Ele já não vive para ser aceito, vive para ser verdadeiro. Que essa verdade, mesmo quando dói, liberta. Devolve o fogo, devolve o eixo, devolve o próprio nome. O colapso vibracional da masculinidade. A masculinidade não se sustenta apenas com força física, nem com pensamentos positivos. A sua verdadeira raiz está na frequência que o homem emite, na vibração silenciosa que ele projeta mesmo quando não diz uma palavra. Cada ação, cada decisão, cada emoção contida ou reprimida altera essa frequência. E quando um homem vive desconectado do próprio propósito, quando se trai de forma repetida, a sua vibração enfraquece. Isso não é percebido de imediato, não se mede com precisão, mas é sentido, e esse enfraquecimento o afasta de tudo aquilo que ele realmente deseja. Um homem com a vibração colapsada começa a atrair o caos. Relacionamentos sem profundidade, decisões equivocadas, doenças inexplicáveis, desânimo crônico. Externamente, nada parece estar completamente errado, mas por dentro tudo soa vazio, contaminado, esgotado.
A causa não está apenas no que ele faz, mas em como faz. Porque se cada passo nasce da desconexão, a sua energia não constrói, apenas sobrevive. E a energia que apenas sobrevive acaba atraindo mais do mesmo: sobrevivência sem transcendência. Esse colapso vibracional não acontece por acaso. Ele começa quando o homem deixa de honrar os próprios princípios, quando diz sim por medo, quando mente para evitar conflitos, quando se cala por uma covardia disfarçada de prudência. Cada vez que age contra a própria verdade, o seu campo energético se contamina, e a vida responde não ao que ele deseja, mas ao que ele vibra. Por isso, não basta querer uma transformação. É preciso encarnar a frequência dessa transformação. Um homem que trai constantemente a própria voz interna vive em incoerência, e a incoerência cobra seu preço na forma de perda de magnetismo. Você pode ter conhecimento, carisma, habilidades, mas se a sua vibração está fraturada, o mundo não confiará em você, porque você mesmo não confia em si. A energia não mente. Ela pode se disfarçar por um tempo, mas cedo ou tarde, revela quem você realmente está sendo. E se você está sendo uma versão distorcida de si mesmo, atrairá pessoas, experiências e resultados alinhados com essa distorção. A verdadeira masculinidade não se vê, se sente. Não precisa se impor. Precisa apenas vibrar a partir do centro. E isso exige limpeza interna, sacrifício, disciplina emocional, silêncio profundo. Exige deixar de carregar o que não é seu, soltar identidades emprestadas, esvaziar-se do que é falso para voltar a ser quem você é. Esse processo é desconfortável, mas é sagrado, porque a frequência masculina não se recupera com livros nem com palavras, ela se recupera com decisão. Quando um homem decide recuperar a própria vibração, tudo ao redor muda. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque agora ele está em posição de liderar o próprio campo. E um homem que lidera a própria frequência já não pede, já não exige, já não implora. Ele simplesmente se torna um farol, um núcleo de ordem, direção e presença. Essa é a verdadeira força que transforma o caos. Não a que grita, mas a que vibra com clareza. O arquétipo do macho enfraquecido. O mundo está cheio de homens que parecem homens, mas que perderam a própria essência. Caminham de coluna ereta, treinam o corpo, constroem imagens, conquistam posições. Mas por dentro existe uma fragilidade que não conseguem esconder quando ficam sozinhos. Essa fragilidade não é emocional, é existencial, porque não nasce do que viveram, mas do que deixaram de encarnar. São homens que se endureceram por fora, mas se esvaziaram por dentro. E isso os transforma em representações ocas daquilo que a masculinidade realmente significa. Esse novo arquétipo do macho enfraquecido é celebrado na superfície. Tem sucesso, tem seguidores, tem acesso, mas não tem raiz, não tem direção firme, não tem verdade. Vive de aparências, alimenta o ego com validações externas, mas não tem coragem de se olhar nos próprios olhos e admitir que não sabe quem é quando o silêncio cai. E esse tipo de homem, por mais que brilhe, está completamente à deriva. A masculinidade não é uma máscara, não é uma estratégia, não é um personagem que você adota para impressionar. É uma vibração, uma estrutura interna construída sobre valores inegociáveis, sobre disciplina, sobre integridade, sobre sacrifício. O macho enfraquecido busca reconhecimento, o homem verdadeiro busca coerência. Um se esgota tentando agradar, o outro se esforça para se alinhar. E é aí que está a ruptura profunda que define um e outro. Muitos homens foram educados para não sentir, para reprimir, para construir uma imagem de força que não é sustentada por uma base espiritual. E essa imagem cedo ou tarde se quebra, porque não é possível sustentar uma vida de impacto sem uma identidade sólida. E identidade sólida não se constrói com esteroides, poses ou frases de autoajuda. Constrói-se enfrentando as próprias sombras, assumindo os próprios erros, recuperando o senso de honra,
esvaziando-se do ruído para retornar à essência. O macho enfraquecido evita o compromisso real. Protege-se com sarcasmo. Refugia-se em prazeres imediatos. Foge de qualquer responsabilidade que exija profundidade, porque no fundo sabe que não tem raízes para sustentar peso. Mas não admite isso. Prefere atuar, prefere jogar, prefere parecer. É um menino disfarçado de homem, preso em um corpo que não habita com presença. Sair desse arquétipo não acontece com discursos, acontece com verdade, com um ato radical de sinceridade consigo mesmo. Admitir que a forma como você vive já não o representa, que o personagem está consumindo você, que a sua força está vazia porque não nasce do seu centro. Esse reconhecimento dói, mas é o único caminho para uma masculinidade real. Uma masculinidade que não precisa de adornos, precisa apenas de direção, responsabilidade e uma vontade inquebrantável de retornar ao eixo. Quando um homem abandona o arquétipo do macho enfraquecido e decide ser quem realmente é, não há como detê-lo, porque agora ele não busca conquistar o mundo, busca conquistar a si mesmo. E esse tipo de homem não impressiona, transforma. A desnutrição do espírito guerreiro. O corpo masculino pode estar nutrido, forte, até esteticamente perfeito, mas, se o espírito está vazio, não haverá firmeza verdadeira no olhar nem direção nos passos. O erro mais comum do homem moderno não foi abandonar o esforço físico, mas esquecer de alimentar a própria alma com aquilo que o transforma em um guerreiro. A luta com propósito, o sacrifício consciente, o silêncio carregado de intenção. E quando esse alimento falta, o espírito enfraquece. Isso não aparece na academia nem nas roupas. Aparece no olhar perdido, na ausência de fogo interno, na completa falta de fome por transcendência. Um guerreiro não é aquele que luta contra os outros, é aquele que enfrenta todos os dias a própria mediocridade, que desafia os próprios limites sem precisar que o mundo esteja olhando, que escolhe o caminho mais difícil não por orgulho, mas porque entende que é ali que o caráter é forjado. Mas esse espírito não sobrevive de motivação barata, nem de frases vazias de superação. Ele precisa de um desafio real, precisa de dor escolhida, precisa de pressão interna. Hoje, o homem tem tudo para viver confortável, e essa comodidade é a sua ruína. Porque quanto menos se exige, mais fraco se torna. Quanto mais evita a dor, mais perde o sentido da própria existência. A alma masculina não foi desenhada para a passividade. Não foi criada para o ócio permanente, nem para uma rotina sem direção. Ela precisa de tensão, precisa de risco, precisa de um motivo para se levantar e encarar o mundo com convicção. Quando isso desaparece, a alma se torna anêmica, e com ela desaparece tudo aquilo que fazia daquele homem uma presença. Não se trata de voltar a modelos do passado, nem de se transformar em uma caricatura do guerreiro antigo. Trata-se de reconectar-se com esse instinto profundo que todo homem carrega dentro de si. O instinto de proteger, de construir, de liderar pelo exemplo. E isso só se ativa quando você escolhe conscientemente deixar de buscar o que é fácil, quando passa a escolher o desconforto como forma de crescimento. Quando o seu dia deixa de ser uma sequência de tarefas e se torna um campo de treinamento espiritual. A desnutrição do espírito guerreiro é silenciosa, mas devastadora. Rouba a sua energia vital, afeta os seus relacionamentos, fecha o seu coração, transforma você em um espectador da própria vida. E não existe suplemento, rotina ou reconhecimento externo capaz de substituir o alimento que a sua alma exige. Propósito, verdade, direção, sacrifício. Sem isso, todo o resto é apenas decoração. Recuperar esse espírito não acontece da noite para o dia, mas começa com uma escolha: parar de fugir, olhar para si mesmo de frente, reconhecer a própria fraqueza atual sem justificá-la e voltar a se exigir, não como punição, mas como respeito àquilo que você pode se tornar. Porque um homem com o espírito nutrido não precisa dizer que é forte,
A sua simples presença impõe ordem. A forma como caminha transmite segurança. A sua energia é uma declaração silenciosa de que está vivo e desperto. O código esquecido da liderança interna. A liderança da qual tanto se fala hoje está quebrada. Ela se transformou em uma fórmula externa, em uma estratégia para conduzir os outros, em um manual de técnicas vazias de alma. Mas a verdadeira liderança não começa no outro. Começa em você, e não no que você diz, mas no que faz quando ninguém está olhando. Um homem que não governa a si mesmo jamais poderá liderar algo real. Porque não importa o quanto controle o ambiente, se não tem domínio sobre os próprios pensamentos, impulsos e decisões, viverá reagindo, não conduzindo. A liderança interna é um código. Não está escrito em livros. Não é ensinada em universidades. Está gravada na alma de todo homem que escolhe viver com propósito. É um chamado profundo para assumir o leme da própria existência, sem desculpas, sem adiamentos, sem culpas projetadas para fora. É a capacidade de permanecer firme em meio ao caos, não porque o caos desapareça, mas porque ele construiu uma ordem interna mais forte do que qualquer tempestade. O homem que esquece esse código vive à deriva. Pode ter sucesso financeiro, reconhecimento social, um relacionamento estável, mas por dentro não há direção. Repete padrões. Acorda todos os dias, sem uma causa clara. Espera que algo o motive, que o mundo lhe dê sinais, que alguém o empurre. Mas a liderança verdadeira não espera. Ela escolhe, se posiciona, torna-se a causa que outros estão procurando. E para chegar a esse ponto, é preciso passar por um processo doloroso de ruptura com tudo aquilo que o enfraqueceu. O código esquecido da liderança interna não tem regras fáceis. Ele exige presença total. Obriga você a confrontar as próprias zonas mais sombrias, a renunciar ao prazer imediato em nome de uma visão maior, a deixar de buscar fora aquilo que só pode ser construído dentro. Porque não há sinal maior de fraqueza do que um homem que precisa ser empurrado para agir. O líder interno não precisa de motivação. Ele carrega uma bússola que arde no peito, a clareza de quem é e para onde vai. E essa clareza não se conquista repetindo afirmações, nem se cercando de frases inspiradoras. Ela nasce na forja, quando você se enfrenta nos dias cinzentos, quando segue em frente mesmo sem vontade, quando faz o que disse que faria, mesmo doendo. Esse é o homem que inspira sem falar, que lidera sem impor, que conduz a própria vida com tamanha convicção que os outros sentem o impacto da sua coerência, mesmo quando ele não tenta convencer ninguém. O mundo não precisa de mais homens barulhentos. Precisa de homens com eixo. Homens que não vivem no ritmo do externo, mas no compasso silencioso de uma consciência desperta. Homens que venceram a si mesmos e, por isso, se tornaram invencíveis. Esse é o código. Não o que faz você parecer forte, mas o que o torna inquebrantável por dentro. A rebelião do homem desperto. Chega um ponto no caminho do homem em que não há mais volta, em que o disfarce se torna insuportável, a rotina se torna insuportável, e o personagem construído para se encaixar vira uma prisão estreita demais. É aí que a rebelião começa. Não uma rebelião barulhenta ou superficial, mas uma rebelião silenciosa, profunda, devastadora. A rebelião de um homem que se cansou de fingir, que já não consegue negar o que sabe, o que sente, o que é. Esse tipo de rebelião não é celebrado, não recebe aplausos, porque não é confortável, é incômoda até para o próprio homem que a inicia. Exige romper com anos de auto-engano, exige decepcionar aqueles que o preferem domesticado, exige dizer não ao que um dia acreditou que o definia, exige encarar nos olhos a versão medíocre de si mesmo e dizer, chega. E esse momento marca um antes e um depois na sua existência. O homem que desperta não se torna perfeito, torna-se perigoso, porque já não precisa agradar, já não negocia com a própria verdade, já não entrega seu tempo, sua energia ou sua presença a causas que não honram a sua alma. Esse homem não se define pelo passado, nem se limita pelo julgamento alheio. Ele passa a viver com uma determinação que incomoda.
Porque quando um homem desperta, a sua simples presença se torna um espelho para aqueles que ainda dormem. A rebelião não significa destruir tudo. Significa reconstruir a partir de outro lugar. A partir de um eixo interno que já não oscila com o vento. A partir de um propósito que arde mesmo quando tudo ao redor esfria. A partir de uma consciência que não precisa de rótulos, porque já experimentou o vazio que eles deixam. Um homem desperto não segue tendências, não reage, ele escolhe. E cada escolha é uma declaração de quem ele é e para onde está indo. Essa rebelião traz consequências. Afasta você de alguns círculos, separa você de certas relações, expõe ao julgamento, mas também aproxima da sua verdade, conecta você a homens que também escolheram o fogo em vez do aplauso. Coloca você em um caminho em que cada passo faz sentido, mesmo quando dói. Porque dói, mas nutre. Queima, mas forja. O mundo precisa dessa rebelião, porque precisa de homens que não estejam em guerra com a própria natureza. Homens que já não se contentam em apenas sobreviver. Homens que não pedem permissão para ser quem são. Essa rebelião não é violenta, é ordenada, silenciosa, inquebrantável. É a força que surge quando a alma masculina desperta depois de anos adormecida. E se você está ouvindo isso, provavelmente ela já começou em você. Não negue, não apague, não disfarce como dúvida. Honre esse fogo, proteja-o, alimente-o. Porque um homem que desperta e se rebela contra a própria mediocridade se torna impossível de manipular. Imune ao ruído, invisível às armadilhas, indomável por qualquer sistema e profundamente vivo. A ressurreição da essência masculina. A verdadeira masculinidade não se constrói, ela é lembrada, porque nunca foi arrancada de você, apenas foi soterrada sob anos de condicionamento, complacência e medo. Ela está aí, intacta, esperando que você a redescubra. Cada vez que escolheu se encaixar em vez de confrontar, cada vez que disse sim quando queria gritar não, cada vez que priorizou ser aceito em vez de ser íntegro, você foi apagando o fogo original com o qual nasceu. Mas o fogo não morre, ele apenas se torna tênue. E existe um momento em que pode voltar a arder com força. Esse momento é agora. Você não está aqui para continuar apenas sobrevivendo. Não está aqui para fingir força enquanto por dentro se quebra. Está aqui para despertar algo maior do que você. Algo que vai além do personagem, do corpo, do ego. A sua essência masculina é uma força silenciosa que, quando ativada, organiza a sua vida de dentro para fora. Você não precisa provar, convencer ou gritar. Precisa apenas habitar a si mesmo com presença. E essa presença só se manifesta quando você para de negociar consigo mesmo. A ressurreição começa com uma ruptura com o falso, com aquilo que já não ressoa, com tudo o que você construiu para ser amado, mas que hoje pesa como uma armadura vazia. É preciso derrubar, é preciso esvaziar, é preciso reconstruir a partir do eixo, mas desta vez, não com pressa nem por validação, e sim com intenção, com propósito, com verdade, porque você já não aceita viver uma vida pela metade. O homem que se lembra de quem é não depende de nada externo, não persegue sombras, não busca reconhecimento, vive para si. Vive a partir de uma consciência tão clara que já não precisa de explicações. A sua simples existência é ordem. A sua palavra é ação. O seu olhar é presença. O seu silêncio é direção. Esse homem não precisa se tornar alguém diferente. Precisa apenas parar de se ignorar. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. É porque algo dentro de você está pronto para retornar. Não deixe para depois. Não se auto-engane mais um dia sequer. Você já tem tudo o que precisa para começar. O que falta agora é compromisso. O compromisso de ser o homem que você sabe que pode ser. Não perfeito, não ideal, mas real, honesto, íntegro, firme. E se sentiu que essas palavras falaram diretamente com a sua alma, não ignore. Este é o seu ponto de ruptura, o seu início, a sua ressurreição. Faça uma escolha, responda a esse chamado.
Inscreva-se agora no canal e mantenha-se conectado a este conteúdo, porque o que vem a seguir não é entretenimento, é transformação. Porque um homem que desperta e se levanta a partir do próprio centro muda o curso de tudo,